Olá, estrelinhas divinas, tudo bem com vocês? Estou de volta aqui no canal com mais uma tiragem. Hoje estou voltando então com mais duas tiragens, com essa pedrinha aqui e com essa pedrinha aqui. Então já vai se conectando. Lembrando também de não forçar nenhuma mensagem da tiragem, apenas absorva aquilo que ressoar com você, certo? Então vamos lá. Então deixei ele no canto. Acredito que não vai atrapalhar pra gente fazer o resto da tiragem. Vamos lá. Vamos lá então. Essa verdade aqui fala muito pra você que pode estar tendo um receio muito grande de sair de uma situação, porque talvez você acredite que só existe essa situação na sua vida, de que somente vai haver essa pessoa, essa situação, desse jeito, dessa forma. Esperadinho falando que não. Você precisa entender que nada é determinante, nada é uma sentença. Assim como eu gosto de falar também, até em relação às cartas, nada é uma sentença. Tem gente que às vezes se apavora com o que sai na tiragem e que aquilo vai ser definitivo. Vai ser definitivo se você não fizer nada para mudar isso. Só que às vezes esse mudar, ele depende de outros fatores, não é simplesmente o fato de você tomar uma atitude diferente no aqui e no agora. Às vezes essa questão ela vai mudar se você mudar questões energéticas no teu campo. Questões que envolvam outras linhas de tempo, por exemplo. Então, sim, é mutável, é um assunto polêmico, tem gente que vai dizer que as coisas são destinadas, mas na verdade, não. A gente chama de destino entrelaçamentos. A gente chama de destino aquilo que está amarrado a nós, mas não quer dizer que isso seja positivo. Só quer dizer que a gente está amarrado a uma situação. E se a gente está amarrado a uma situação, ela tende a acontecer, porque a gente está amarrado àquela situação. Certo? Então vamos lá. A Spirit fala muito sobre você não ter medo de se afastar de uma situação que você percebe que não te traz benefícios algum. Que não é algo que traga felicidade para você, não é algo que traga clareza, firmeza para você. Aqui fala muito dessa questão de uma situação que não está sendo clara com você e você talvez esteja procurando essa clareza de qualquer maneira. Mas se uma pessoa não quer ser clara, honesta com você, não adianta você querer forçar isso. Se uma situação para você não tá clara, se não for uma questão, por exemplo, afetiva, não tem como você querer encontrar a luz num lugar onde tem escuridão. Você primeiro precisa olhar para a escuridão. Você não encontra uma resposta, uma luz, uma mudança, enquanto você não olhar para aquilo que está na tua frente, para aquilo que está escancarado na tua frente. Muitos de vocês querem a parte boa sem olhar para a parte ruim. E não tem como ser assim. Então, olha e aceita que uma situação não está sendo boa para você. Veja que aquela situação está sendo perigosa para você. Veja que aquela situação está te desrespeitando, está te desvalorizando. Aceite, isso é necessário que você aceite que essa situação não está sendo boa para você, que te faz mal. E você precisa retomar essa luz, esse centro para você. Pare de querer ficar buscando amor, luz, resposta, verdade em outras pessoas. Essas pessoas não estão dispostas a te entregar a verdade, honestidade, cumplicidade. E outra coisa, se você não encontra isso em outra pessoa, quer dizer que você não encontra isso em si mesmo. Que você não está encontrando essa verdade, essa honestidade, essa clareza que você precisa em você mesmo. Se você for olhar, cavocar um pouquinho mais aí dentro de você, você vai perceber que existe muita escuridão dentro de você. Não existe nem faísca de luz para você se encontrar aí dentro de você. Então não tem como você querer algo colorido, algo brilhante, algo intenso, algo verdadeiro, se dentro de você tudo tá escuro, tudo tá apagado, tudo tá monocromático, tudo tá perdido, bagunçado, desajeitado.
Não tem como você ajeitar uma situação, não tem como você querer uma situação positiva se você não coloca essa energia positiva dentro de você. Então você precisa entender que começa em você, sim. E se você tem muitas vezes essa situação na sua vida, algo de errado tem. Você não tá se dando o devido amor. Você não tá se valorizando. E as coisas, elas precisam acabar. As coisas que não estão sendo boas pra você precisam acabar. Você precisa aceitar que as coisas que não estão correspondendo ao que você deseja precisam acabar. Que enquanto você ficar preso a uma esperança daquilo mudar, você não muda o padrão, você continua alimentando aquele padrão ruim que você não quer. Você fica aceitando atitudes e comportamentos de pessoas que você não quer. Que te tratem de jeito que você não quer. Por quê? Porque algo em você ainda alimenta aqueles tratamentos. Algo em você ainda alimenta aqueles padrões. A ferida que faz você ter isso. Por exemplo, se você aceita desse tratamento, existe uma ferida muito grande de humilhação dentro de você. De você associar de alguma forma a humilhação como atenção. Se alguém te humilha, se alguém fica ali na tua presença, nem que seja humilhando, ótimo. Isso significa que ela tá vendo você, que ela tá prestando atenção em você. E você confunde isso com afeto. O que é bem complicado. Mas faz parte porque é uma ferida emocional. Mas você acredita muito que alguém que não está presente na sua vida, não faz questão de estar presente na sua vida, gosta de você. Quem gosta de você faz questão de estar com você. E não é te destratando. Não é te desvalorizando. Não é sendo indiferente com você. Não é mostrando desinteresse. Não é assim. Independente do que essa pessoa tenha ou deixe de ter. Porque tem pessoas que gostam de ficar dando justificativa, falando, ai, porque eu isso, eu aquilo, eu não sei o quê. Você também tem as suas questões. E se essa pessoa ela quer de alguma forma você na vida dela, ela vai fazer de alguma forma de vocês se entenderem. Essa pessoa vai ser honesta e clara com você. E se ela não está sendo, você já sabe qual é a resposta. Tem coisa que tá na tua cara. Tem coisa que já tá ali, ó, te dando sinais, escancarado na tua frente e você não quer ver. Ah, mas essa pessoa teve um dia ruim. Todos nós temos dias ruins. Até que a gente consiga alcançar um estado de bem-estar interno. Nós todos temos dias ruins. Todos nós temos dias ruins. E você precisa ser mais firme e entender que se essa pessoa não quer fazer o mínimo, você também não faça o mínimo. Tem que entregar na mesma dose, tem que entregar na mesma moeda. E isso eu não falo pra você ser indiferente, pra você ser apática. Mas sim que se você percebeu que a situação não tá sendo favorável pra você, se coloque no seu lugar. Não fica tentando chamar atenção. Não fica tentando implorar por atenção, por migalhas. Se afasta disso. Deixa isso pra trás. Não fica nessa situação que você sabe que não vale a pena. Certo? Vamos ver o que mais tem aqui pra você. Você não pode ficar nessa situação que não te traz nada de bom, que não acrescenta nada na tua vida. Não dá pra ficar vivendo assim, não é assim que se vive. Presta atenção, entende? E se você tem esses padrões em você, essas feridas, busca curar elas. Foque essa atenção mais em você também. Vamos lá então. De pausa, lua e 8 de pentáculos. Deixa eu botar mais pra cá. Vai sumir aqui, né? Deixa eu botar aqui em cima. Agora vai ficar melhor pra vocês verem aqui. Sim,
ficou melhor. Bom, vamos lá então. Como a gente consegue ver, você realmente tem essa energia de humilhação em você. De você se colocar lá no chão, de você ficar no seu máximo para que você ganhe alguma coisa, para que você ganhe o mínimo de atenção, para que você ganhe o mínimo de agrados, mas nem assim é o suficiente. E você tende a ter uma tendência a se cansar de tanto tentar. Só que você não pode mais ficar nessa situação, nessa energia. Pode ser que você tenha normalizado um pouco essa situação. E você acaba voltando muitas e muitas vezes nessa mesma situação. Toda pessoa que você encontra, se relaciona, você tem a tendência a se humilhar novamente. A cansar de tentar. E você não precisa mais ficar cansando por tentar tanto. Aqui também entra a questão de você estar tentando demais uma situação que você gosta até, mas essa situação ela acaba se tornando meio humilhante porque você faz e não tem nenhum resultado. E você sempre volta na mesma situação de novo. De não conseguir mudar, de não conseguir ter sucesso em algo, de não conseguir fazer melhor. Espiritualidade fala que você precisa, na verdade, olhar para isso que te faz se sentir tão cansado, que faz você se sentir tão desanimado, não ter vontade de comemorar as pequenas conquistas, de comemorar os pequenos detalhes, as coisas simples. Você não está acostumado às coisas simples da vida. Você acredita que a vida, o melhor da vida é a agitação, é as emoções avassaladoras, exageradas, que muitas vezes são pesadas, que prejudicam o nosso bem-estar. Porque uma relação, por exemplo, que tem muita intensidade, ela acaba sendo muito forçada, ela acaba exigindo muito da nossa energia. Porque a gente se doa demais para aquela pessoa. E acaba se tornando muito desequilibrado. Um acaba tendo mais poder no outro. Porque um sente mais do que o outro. Então você acaba se cansando, você acaba entrando no seu limite. Então você precisa entender o que faz você entrar nessa energia de cansaço, de derrota que você tanto tem. A espiritualidade também fala que se você se sente muito cansado numa situação, é importante que você se afaste dela por um tempo. Não tem como você continuar algo que você não tem força para continuar. Muitas vezes você quer continuar numa situação ali mesmo não aguentando mais porque você acredita que aquilo pode mudar. Mas não vai mudar se você não decidir mudar a situação. Se você não decidir mudar o que tem dentro de você que faz você ficar tanto nesse cansaço, tanto nessa dificuldade. A espiritualidade fala que tem mudanças para você, mas que você precisa primeiro tomar o teu poder de volta, tomar o teu poder pessoal de volta, tomar a tua autoestima, teu autopoder, teu carisma de volta. Porque você está muito acostumado a estar em situações que apagam o teu brilho, que apagam a tua personalidade. Você sempre volta no mesmo lugar. Muda algumas pequenas situações, algumas pequenas coisinhas, mas de resto é sempre igual. Você quer ficar numa energia de implorar para algo dar certo, de implorar para que alguém te veja, de implorar para que você tenha sucesso. E você não precisa ficar implorando nada. Você precisa, na verdade, olhar para o que faz você sentir assim.
Você precisa olhar para aquilo que faz você ficar com essa energia de vitimização. De não entender que você precisa ter força, coragem, poder pessoal para que as coisas deem certo. Porque senão você sempre fica oscilando. Uma hora você tá super bem, outra hora você tá super mal. E você não consegue ser feliz. Você não consegue sentir a felicidade genuína. Você não consegue estar no meio das pessoas sem se sentir automaticamente atacado, automaticamente cansado, humilhado. Você tem feridas muito grandes de injustiça e de humilhação em você. Se você não achar justo uma pessoa agir com você de determinada forma, uma pessoa talvez sair vitoriosa, te machucar e estar comemorando, estar feliz e você estar mal. Mas tem pessoas que realmente não se sensibilizam pela tua dor. É a gente que acaba realmente caindo naquela dor. Nos deixando abalar, se sentir perdedor, se sentir fracassado. É a gente que se deixa assim. É a gente que se permite se sentir fracassado. É algo que dói, eu entendo. Mas a gente que se deixa. A gente que se abala. Tem gente que não se abala. Tem gente que é firme e forte. Isso também diz respeito a uma questão de não ter sentimentos. De não conseguir lidar com as emoções. Mas você também não consegue lidar, porque você cai no extremo. Você cai na parte negativa, que é não conseguir lidar com as emoções. Que é cair no fundo do poço e não conseguir levantar mais. Que é achar que qualquer pessoa tá te atacando, que qualquer pessoa tá querendo te humilhar. Qualquer pessoa tá sendo injusta com você. Qualquer pessoa tá querendo teu mal. Mas esse é o filtro de realidade que você tem pra você mesmo. Isso vai ser refletido no externo. Vamos ver então o que mais temos aqui com o baralho cigano pra encerrar essa sua tiragem. Acho que assim fica melhor. Bom, vamos lá. Aqui realmente fala para você elevar os teus conceitos, os teus princípios, porque senão você sempre vai ficar vivendo a mesma coisa, a mesma dinâmica. Você vai ficar preso literalmente numa mesma dinâmica, se sentindo aprisionado realmente. Se sentindo sufocado, sentindo que não tem saída, não tem outro jeito, vai ser sempre a mesma coisa. Então você vai precisar elevar a sua consciência, buscar trabalhar mais teu campo mental. Os teus corpos sutis, você vai precisar realmente aí trabalhar nisso e acessar as tuas feridas. Você vai ter que ter coragem para acessar as tuas feridas, para que você consiga ter vontade, mais facilidade, mais acesso a uma vida simples, a uma vida prazerosa, a uma vida gostosa, de conseguir realmente se permitir conhecer pessoas, estar perto de pessoas, viver com pessoas, sem que isso te assombre, sem que isso ative gatilhos em você. E também falar de ativações, de gatilhos, ativações de coisas que te fazem muito mal e que fazem muitas vezes você querer se isolar, ter traumas aí de socialização, né, ser antissocial, ter dificuldade de interagir com as pessoas, porque você acredita que qualquer coisa que você faça vai ser humilhante, que você vai ser humilhado. Então você tem esses dois lados, né? De que tudo que você possa fazer seja humilhante e que você seja automaticamente humilhado
pelos seus atos, pelas suas tentativas, pelo aquilo que você tenta fazer. Então você não tem firmeza, você não tem convicção de nada do que você faz. Você não consegue ficar bem com nada do que você faz. Toda hora alguém cutuca as suas feridas, toda hora alguém faz você pensar mil e uma coisas ruins sobre você mesmo. E você tem muito medo da vida. Muito medo de sair do teu lugar de costume, da tua zona de conforto. Você tem muito medo de sair disso. De realmente socializar, de realmente estar na presença das pessoas. Você tem muito medo disso. Porque você ainda não entendeu que não é o fato de socializar que é ruim. Não é o fato de estar com as pessoas que é ruim, mas sim quem você escolhe para estar com você. Quem você aceita estar na sua presença. Esse é o fato. Porque quando você decide sair da sua zona de conforto, você ainda assim se depara com pessoas que reativam esse teu gatilho. Então o que você precisa mudar é as coisas dentro de você, no teu interno. É o que diz respeito a você internamente. É você elevar a tua consciência, teu estado vibracional, para que você saia dessa dinâmica, para que você encontre uma saída. Para que você desbloqueie uma nova dinâmica de vida, uma nova forma de viver, de estar perto das pessoas, de se sentir bem-vindo com as pessoas. Então você precisa, na verdade, mudar a dinâmica. Porque não é que você odeia socializar, por exemplo, você odeia estar perto de pessoas que te fazem se sentir mal, que te fazem se sentir fracassado, que te humilham. Para você viver perto das pessoas é humilhante. Se mostrar é humilhante. Você acha humilhante fazer o básico. Você acha humilhante ser você. Só que você não se deixa ser você, você não se permite ser você nos lugares certos. E você vai conseguir estar nos lugares certos. Mas você primeiro precisa sair dessa dinâmica. Tá bom, gente? Então essa é a mensagem para quem se conectou com essa opção. Espero que tenha ajudado. Até a próxima. E vamos então para a segunda opção. A mensagem para você que se conectou com essa segunda opção. Tem muita dificuldade com esse baralho aqui de pegar ele. Mas vamos lá. Bom, vamos lá então, né? Vamos lá, né? Tempestade e a Rainha Má, né? Vamos lá. A espiritualidade que fala pra você que de toda situação desastrosa sai algo bom no final. E que até o desastre ele acaba e tem algo muito bom a ser ensinado. As dificuldades, as frustrações, as falhas, os problemas, eles têm algo a ensinar. Mas não significa que você mereça isso, não significa que você tenha que ficar nisso pro resto da sua vida. Aqui você tá tão acostumado com a vida dando errado,
ou sempre um problema novo chegando. Quando você conserta uma coisa, outra coisa dá errado. Então você tem muito essa questão de se sentir azarado na vida. Parece que sempre alguma coisa dá ruim. Como se você estivesse realmente sendo sempre demandado, sempre as pessoas estivessem de olho gordo, sempre estivessem com inveja, sempre estivessem tacando praga em você, sempre estivessem fazendo algo contra você. E isso é uma questão assim muito complexa, tá? Porque a gente precisa entender que às vezes o que acontece na nossa vida aqui no agora tem a ver com outras questões que às vezes tem a ver até mesmo com nós mesmos. Então você precisa entender que se algo tá dando errado pra você, se você se sente azarento, se você sente que a tua vida sempre tá dando errado, alguma coisa dá errado, alguma coisa não sai dentro dos conformes, não sai como você queria, é porque alguma coisa tem. Nada é de graça, nada acontece à toa. É isso que você precisa entender. Então, por exemplo, se você começa a se dar bem na vida financeira e de repente teu relacionamento afetivo começa a dar errado. Você pensa, caraca, agora que eu consegui resolver uma área da minha vida, a outra área da minha vida ela tá pedindo socorro, ela tá dando errado, ela tá desandando. Tem um baita problema aí. É que alguma coisa tem, alguma coisa está em desequilíbrio no seu campo. Alguma coisa está errada realmente no seu campo. E se algo desanda, se algo der errado, é porque você precisa olhar para isso. Você precisa entender que tudo que acontece na nossa vida, ela corresponde a alguma outra energia. Tem uma certa influência em uma outra energia. E nem tudo é sobre uma outra pessoa. Nem tudo é sobre, por exemplo, alguém te magiando, alguém te fazendo mal, alguém desejando o teu mal. Às vezes pode ser que sim, mas você também tem que tomar responsabilidade sobre isso. Porque se está acontecendo no teu campo, existe uma certa permissão também. Uma certa permissão energética. Porque as coisas não afetam a gente se a gente tá com o campo energético equilibrado. Distribuído corretamente. Se não está, tudo pode ser afetado. Tudo pode ser desandado. Mas isso não é algo que você precisa aceitar até o fim. Você não precisa aceitar essa situação da tua vida como se fosse algo que não vai acabar. Você merece que a tua vida ela seja mais tranquila, seja mais amável, seja mais doce. Mas você não consegue viver a doçura sem olhar para a amargura primeiro. Você não consegue viver uma vida agradável se você não olha para aquilo que é desagradável antes. A gente muitas vezes quer ver o que é bom, o que é gostoso, o que é prazeroso, mas não olha para aquilo que é chato, que é irritante, que irrita, que causa raiva, que nos faz ficar revoltado. A gente quer olhar sempre para aquilo que é bom. Só que dentro da gente tem muita coisa armazenada. Muita coisa. E você precisa ter a consciência de que nem sempre é sobre os outros. Nem sempre é sobre fulano demandando. Nem sempre é sobre isso. Se alguma situação na tua vida ela tá chata, alguma coisa tem aí. Entende? Não é de graça que isso acontece. É isso que você precisa começar a entender a partir de hoje. Certo? É isso que você tem que entender realmente. Vamos ver aqui. Aqui realmente a espiritualidade fala muito sobre uma questão de você ter que compensar, que é o que eu tava falando basicamente, né? Então a gente precisa compensar muitas vezes o nosso campo com o mal de outra pessoa. Às vezes a energia que você tá sentindo, a situação que você tá vivendo, ela é só um lembrete de que alguma coisa tá errada, que alguma coisa tá em desequilíbrio. Alguma coisa não tem aí uma troca agradável, não tem realmente uma concordância, né? Alguma coisa não tá distribuída corretamente, como eu falei. Então, alguma coisa no seu campo não está distribuída corretamente. Pode ser que você esteja com coisa a mais que não é sua.
que é de outra pessoa. E você se sente azarado, você sente que tá dando errado. Porque alguma coisa realmente aí tá faltando pra alguém. Só que sabe você que se você resolve isso com alguém, você não vai ficar em falta. Não tem como você ficar em falta. O que faz você ficar em falta é você agarrar coisas de outras pessoas. Você querer coisa de outras pessoas. E existe aqui no seu campo, na sua energia, você tomando posse de coisas que é de outras pessoas. E você está adormecido em relação a isso. Você não lembra, você está inconsciente em relação a isso. Então, são coisas no teu campo que estão a mais e que de outros estão de menos. E se não tem esse equilíbrio, você também fica em desequilíbrio. Então, uma parte da sua vida, uma área da sua vida sempre vai ficar em desequilíbrio. Sempre vai ficar dando errado de alguma forma. Por quê? Porque é necessário que haja, literalmente, uma distribuição correta. Essa é a palavra certa. Tem que haver uma distribuição correta. Então, se você sente que algo na tua vida sempre tá faltando, tá dando errado, é porque você tem que olhar para outras coisas. Você tem que despertar para essa situação. Existe ali uma presença no teu campo fazendo com que as coisas deem errado para você, para que possa haver esse reequilíbrio. Para que possa haver essa compensação. Para que algo possa ser compensado. Então, nem sempre é uma pessoa fazendo algo para você. Às vezes são questões do teu próprio campo que fazem você ficar nessa coisa de escassez, nessa miséria, nessa falta, nesses erros, na sensação de ter pouco, e quando tem muito ainda sente que tem pouco. Quando tem bastante coisa, você perde uma delas. Você fica em falta sempre de um lado. Porque de certa forma, tem coisas no teu campo que tem a ver com outras pessoas que existe uma falta do outro lado lá também. E é necessário que você compense isso. É necessário que você lide com isso. É necessário que você devolva o que não é seu. Para que realmente essa energia azarenta, essa energia desagradável, seja retirada do seu campo. Isso é algo muito sério, porque isso continua acontecendo na sua vida e pode começar a acontecer de outras formas, formas um pouco mais pesadas, mais difíceis, até que você perceba, porque a vida ela tem essa questão de cobrar a gente. Se não cobra de você, cobra de alguém próximo de você. Cobra tirando algo precioso de você. Então, por exemplo, se você estava feliz ali no relacionamento, numa profissão legal, se pra você o que pesa mais, o que significa mais é um relacionamento, esse relacionamento ele vai ser retirado do seu campo, porque você não vai conseguir ter tudo em harmonia, tudo em equilíbrio, enquanto no campo de outra pessoa houver o desequilíbrio, entende? Essa é a questão da mensagem aqui. Então, todos nós temos que reequilibrar o sistema de cada um. Porque senão não tem como você ter paz. Vai chegar um momento que você não vai conseguir ter paz. E se pra você ficar numa boa, ficar tranquilo, esses acontecimentos, a espiritualidade vai mexer em coisas que pra você dói mais. Até que você tome consciência disso, até que você desperte pra essa situação de verdade. Pra que você se sensibilize de verdade. Pra que você faça algo em relação a isso de verdade. Então, se não mexe com você diretamente, vai mexer com outra pessoa. Mas que tem ali
uma troca com você, uma troca afetiva, uma troca familiar, não importa muito isso não, mas que tenha uma troca, desde que tenha uma troca. Então vamos lá com o baralho cigano. Aqui realmente fala de situações distantes de você, de outras vidas, que você ainda está associado, que você ainda está vinculado, mesmo que você não saiba disso, mesmo que você não tenha essa consciência, mesmo que você esteja adormecido em relação a isso, você tem ainda vínculos com essas situações da sua vida, certo? Então, existe aqui uma questão de você ainda estar precisando pagar, digamos mesmo, algo para alguém. Você precisa compensar mesmo isso de forma espiritual, certo? Aqui traz muita essa energia espiritual, inclusive no campo, de você ter que compensar isso de forma espiritual, de você ter que lidar com pessoas que fizeram parte da sua vida em outros tempos, em outros momentos, que passaram por você de alguma forma e que algo ficou ali em desequilíbrio, algo ficou ali em desarmonia. Isso traz um impacto, isso te persegue, isso te acompanha, mesmo que de forma invisível, mesmo que não totalmente presente. Às vezes te acompanha por outras pessoas que vêm com uma energia similar e ainda assim reflete essa mesma coisa em você. Entende? Então, quando você se depara com alguém na sua vida, seja alguém que bota inveja, olho gordo, magia em você, você tem alguma coisa ali a ver com aquele campo, você tem alguma coisa a ver ali com aquela situação. Principalmente você ser magiado, assim, frequentemente. Alguma coisa tem aí. Alguma coisa o teu campo tá querendo te mostrar. Você tem compromissos com a espiritualidade que você precisa respeitar. Você tem coisas com a espiritualidade que você precisa aceitar e renovar. Renovar o significado, renovar o sentido. Porque essas pessoas foram importantes e você tem que trazer a importância para elas. Você precisa ter empatia em relação a isso. Ao que você pode ter causado, feito com alguém, com outras pessoas. Que você possa ter tirado algo de alguém. Ter pegado algo importante de alguém. Então existe aqui uma falta, existe um lado em falta. E até pode ser que você realmente tenha ficado em falta. Para alguns aqui pode ser que você tenha ficado em falta. Mas igual precisa trazer essa harmonização espiritual. Precisa trazer esse realinhamento espiritual. E ressignificar essa aliança, esse vínculo que você teve com essas pessoas. Porque tem algumas alianças, alguns vínculos, algumas situações na sua vida, mesmo que vagamente, mesmo que rapidamente, algo breve, algo muito momentâneo, uma situação muito rápida que passou rapidamente na sua vida, que foi apenas uma passagem na sua vida, você ainda assim teve ali um momento, um vínculo com alguém. E a impressão ficou totalmente distorcida, totalmente equivocada, ficou algo totalmente ruim. Então você precisa ressignificar o vínculo, a aliança com essa pessoa. Então, a espiritualidade fala que vai trazer novas alianças para você, que vai expandir o teu campo espiritual, que vai expandir a tua vida, que vai trazer novidades, mas essas novidades estão um pouco barradas e um pouco longe de você, porque você tem pendências ainda para resolver. Você tem coisa aqui para equilibrar, você tem coisa aqui para distribuir,
para compensar corretamente, para reformular toda essa situação de uma forma diferente, para que você realmente possa ir mais longe, para que você possa realmente avançar na sua vida, avançar para ligações mais significativas, mais conectadas realmente ao seu propósito. Porque pode ser que você esteja buscando por propósito, alianças de propósito, mas você não consegue encontrar o teu propósito enquanto você estiver emaranhado, com pendências espirituais com outras pessoas, com outras alianças. Porque você não tem paz, você não tem descanso em relação a isso. Isso fica sendo mandado para você. Você recebe sinais disso a todo custo, de todas as formas. Até que você perceba e mude isso. Até que você melhore essa situação na sua vida, certo? Então essa é a mensagem para vocês que conectam com essa opção de hoje. Espero muito ter ajudado e até o próximo vídeo.